No vídeo de hoje eu quero trazer as principais lições que eu já tirei aí com os principais gurus do nosso mercado financeiro. Peter Lynch, Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett, Charlie Munger, entre outros. E o porquê que eu quero fazer isso, né, gente? Porque é claro que existem muitos livros que a gente acaba sempre indicando também, porém dentro deles sempre acho que tem uma lição que acaba marcando mais e que também pode contribuir para que a gente consiga montar a nossa própria estratégia de investimento. Então eu quero trazer as principais lições que eu aprendi com cada um deles, lembrando que esses autores que eu falei para vocês, eles podem até ter estratégias diferentes, mas todos conseguiram ser bem-sucedidos, todos conseguiram ganhar muito dinheiro no mercado, por isso que não tem aquela coisa de dizer, essa estratégia é uma porcaria, ou essa estratégia é a receita de bolo que a gente precisava, porque todas se provaram ao longo do tempo. E eu acho que quando a gente estuda cada um desses gurus e entende o que eles querem ensinar pra gente, a gente consegue pegar o que é mais e o que é menos relevante para contribuir e construir a nossa própria estratégia de investimento, beleza? Bom, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e se você ainda não é cliente Clear, o link tá aqui na descrição, é só clicar, abrir a conta lá e passar a negociar com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, eu quero alguns livros, né? Eu tenho eles aqui fisicamente, outros, na verdade, eu acabei só tendo acesso pelo Kindle e tudo mais, mas as lições estão todas anotadas e eu vou compartilhar com vocês. Eu quero começar falando sobre o Benjamin Graham, que é esse carinha que tá na tela pra vocês. Sim, é velho, gente, porque inclusive ele foi um dos mentores do Warren Buffett e ele também escreveu o que a gente chama que é a Bíblia do mercado financeiro, do mundo dos investimentos, que é o Investidor Inteligente. Eu sempre digo que essa, sim, é uma leitura muito importante, mas talvez ela não seja tão fácil para quem tá começando. Então, se você tá começando agora, mas quer esperar um pouquinho para colocar a mão nesse livro aqui, tá tudo bem, não tem problema. Agora, de todas as lições que ele trouxe aqui, porque são várias, eu acho que a principal que a gente consegue levar em consideração é justamente aquilo que a gente chama de margem de segurança. E eu até fiz um vídeo aqui no canal trazendo um pouco da fórmula, né, que o Benjamin Graham ensina pra gente tentar entender qual é a margem de segurança que a gente vai ter em cada um dos ativos, mas eu acho que a premissa disso tudo é que o preço, ele importa e que é sempre muito importante a gente encontrar ativos que estejam descontados, ou seja, que estão sendo negociados abaixo do que eles efetivamente valem e que, consequentemente, a gente consegue ter uma margem de segurança muito maior na hora de investir. Se der errado, você tem ali o seu prejuízo teoricamente calculado e você já estava com uma margem de segurança interessante, e se der certo, então você tem muito potencial para aqueles ativos crescerem. Então, eu acho que a principal lição do Benjamin Graham é justamente essa, que preço importa e que é muito importante a gente sempre calcular a margem de segurança para não pagar qualquer preço em qualquer coisa, porque se der errado, o seu prejuízo pode ser muito maior, beleza? Bom, o segundo, gente, esse foi um livro que eu acabei lendo só no Kindle, que é aquele Ações Comuns, Lucros Extraordinários, e aí eu quero falar um pouquinho sobre o Philip Fisher, que é esse carinha que tá aparecendo na tela para vocês. Eu acho que ele traz alguns dos conceitos que, cara, é algo muito dele, que é a questão de que preço-lucro não é tudo. E quando eu digo preço-lucro, é quando a gente tenta fazer aquele valuation de forma simples das ações e tal, porque tem muita gente que se apega demais ao preço, mas esquece de ver o potencial que algumas ações ou que algumas empresas têm de crescer e, consequentemente, carregar as ações junto, né? Então, às vezes, aquelas ações comuns, vamos dizer assim, que é aquelas bem beabá, que muita gente olha também, elas podem trazer, sim, lucros extraordinários, pensando no longo prazo. E uma outra lição que eu acho que ele traz também é que, às vezes, existem alguns ativos que a gente acha que já tá caro, porém ele pode, sim, dependendo do potencial da empresa, né, que você estudou, ficar ainda mais caro. Então vocês podem ver que nesse sentido, a própria questão que o Philip Fisher traz, às vezes até se contrapõe um pouquinho à questão do Benjamin Graham, mas claro que ainda assim essas estratégias elas podem estar conectadas, porque quando o Philip Fisher diz que não é porque uma ação ficou cara que você vai deixar de comprar porque ela pode ficar mais cara ainda, o que ele traz por trás de tudo isso é justamente uma análise aprofundada para entender se a ação ela tem potencial para ficar mais cara, né? Porque não quer dizer que uma ação subiu, que ela vai continuar subindo
infinitamente, né? Então eu acho que esses são alguns pontos muito importantes do Philip Fisher que me marcaram bastante. Às vezes a gente fica muito apegado à questão do preço e nem tanto na capacidade que as empresas têm de crescer e entregar valor para os seus investidores. Mas vamos lá, gente. Agora eu quero falar um pouquinho do Charlie Munger, né? E ele nada mais é do que o sócio do Warren Buffett e é esse senhorzinho que vocês estão vendo aí na tela. Eu acho que tem duas grandes lições que eu poderia trazer sobre os ensinamentos dele, né? E vira e mexe quando a gente vê as reuniões da Berkshire, ou enfim, algumas entrevistas dele também. Própria questão dos livros, né? Tem esse livro aqui, Ricos, Sábios e Felizes, que também traz alguns ensinamentos dele. Mas eu acho que tem dois pontos muito importantes. Primeiro, que é o que ele fala do círculo de competência. Então é muito importante a gente investir naquilo que a gente conhece e realmente saber o que está fazendo. Tem muita gente que vai no oba-oba de outros gurus, de outros investidores ou até mesmo de influencers, né? E colocam dinheiro em coisas onde eles não conhecem, mas não sabem o que pode acontecer. E aí às vezes perdem dinheiro e não sabem nem o porquê que perderam dinheiro. Então é muito importante a gente entender aonde que a gente está colocando o nosso dinheiro e o porquê a gente está fazendo isso, né? E um outro ponto que eu acho que é muito importante, que ele bate muito nessa tecla, é que acima, às vezes, de você conseguir ter um portfólio diversificado, um portfólio perfeito, aquele portfólio que vai crescer muito e tudo mais, é você evitar grandes erros, né? Então, evitando grandes erros, isso consegue te manter no jogo para que você conserte ali o que você precisar no meio do caminho e continue com os seus investimentos pensando no longo prazo. Então, essa questão de evitar grandes erros é muito importante, mitigar os riscos, procurar fazer esse cálculo, né, de risco-retorno e entender o que vale a pena e o que não vale a pena. E lembrar, né, gente, de não ficar dando all-in em alguns investimentos aí, sei lá, meio duvidosos. Mas vamos lá, gente. O segundo que eu quero trazer para vocês é o Howard Marks, que é esse cara que tá aparecendo na tela para vocês e que eu acho que um dos livros aí que a galera mais comenta ao longo dos últimos anos, apesar, né, de ter o mais importante para o investidor, mas é esse aqui, Dominando o Ciclo de Mercado. Então, eu acho que a principal lição que o Howard Marks traz pra gente é que, e aqui eu digo independente da estratégia, tá, gente, mas que eu digo que eu trouxe pra mim, é que o mercado ele se move em ciclos, ou seja, ele não sobe em linha reta e também não cai em linha reta. E é muito importante a gente entender esses sinais que o ciclo de mercado pode trazer, já fiz vídeo também sobre isso aqui no canal, para a gente entender o que a gente tem que fazer naquele momento. Se a sua estratégia é comprar sempre, às vezes vê aí qual é o peso que cada ativo tem, se às vezes é melhor você se expor um pouquinho mais em ouro, se expor um pouquinho mais em dólar, ou se expor um pouquinho em ações, ou se você é aquela pessoa que compra e vende o tempo todo, se chegou a hora de comprar, se chegou a hora de vender. Então entender os ciclos de mercado eu acho que foi uma das lições mais importantes do Howard Marks, e eu acho que um ponto que eu acabei trazendo inclusive para os meus investimentos é não somente entender os ciclos de mercado, mas também olhar um pouquinho aqui para o Brasil e entender o que faz a nossa bolsa de valores se mover também. Tanto que eu já falei diversas vezes da questão dos ciclos das commodities, que pode acabar influenciando bastante, e eu acho que tudo isso está muito interligado. Então eu acho que a principal lição do Howard Marks é essa, né? A importância da gente entender os ciclos de mercado para a gente saber o que fazer naquele exato momento. Se você é uma pessoa que compra sempre, você vai se preparar principalmente psicologicamente, porque pode vir aí alguns meses de queda, por exemplo, e se você é uma pessoa que fica comprando e vendendo o tempo todo, então você vai ficar muito atento a esses sinais para você agir efetivamente, beleza? Bom, pessoal, saindo de Howard Marks, eu quero trazer agora o Peter Lynch. Peter Lynch também foi um livro que eu acabei lendo muito no Kindle, que é aquele O Jeito Peter Lynch de Investir. E o Peter Lynch é esse outro senhorzinho que tá aparecendo na tela para vocês, e eu acho que nós temos aqui também dois ensinamentos muito importantes, sendo que um deles eu acho que a pessoa física como um todo acaba ignorando. E uma dessas lições que ele diz é o seguinte, que o investidor, pessoa física, muitas vezes ele tem uma larga vantagem em relação aos analistas ou aos caras que estão lá dentro das instituições financeiras. E por quê? Porque a pessoa física, ela tá aí, tá na rua, tá entrando em loja, tá consumindo produtos e tal, e a gente consegue ter a experiência muitas vezes com aquela empresa que talvez a gente gostaria de investir. É claro, gente, que também tem uma outra ótica que eu acabo olhando, né? Eu acho que muitas vezes os analistas ou aquelas pessoas que estão dentro das instituições financeiras, elas também têm uma vantagem que muitas vezes elas podem simplesmente ligar lá na empresa e falar, oh, posso marcar uma visita, posso conversar com o CEO, com o CFO, com o CMO, enfim, posso conversar com essa galera
galera aí e ele vai lá e faz. A pessoa física não tem tanto acesso assim, por isso que muitas vezes as informações que a gente acaba coletando são justamente aquelas que nós temos na internet e também dessa experiência que nós temos no dia a dia com alguns produtos. Eu confesso que eu já levei à risca algumas vezes essas questões. Eu tive uma experiência ruim com alguma empresa e aí, por conta disso, eu acabei não querendo investir nela, porque, enfim, não gostei mesmo. Então, algumas pessoas acabam fazendo isso muitas vezes, né? E eu acho que um outro ponto relevante que o Peter Lynch traz, e isso, né, eu acho que ele era o rei, né, de conseguir fazer isso através das 10 baggers, né, que ele chamava, era justamente investir em empresas que estão fora do radar da maioria. Então, diferente do Philip Fisher, né, que ele falava muito de ações comuns, lucros extraordinários, o Peter Lynch ele buscava muito empresas que estavam fora do radar, mas que tinham um grande potencial de muitas vezes se multiplicar por 10 vezes. Então, é importante a gente entender esse ponto, até mesmo porque tá tudo bem se um pedaço da sua carteira você aplicar um pouquinho da estratégia do Philip Fisher e um outro pedacinho você aplica um pouquinho da estratégia do Peter Lynch para tentar um ganho um pouquinho maior. Mas basicamente são essas duas lições aí que eu considero muito importantes. Bom, pessoal, saindo do Peter Lynch, nós já estamos quase acabando, tá? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o Luiz Barsi. Aí você deve estar se perguntando, por que você está com o livro do Décio Bazin na mão, né? Eu acho que o Décio Bazin também poderia se encaixar junto com o Luiz Barsi nesse momento, porque os dois falam muito da importância de investir pensando nos dividendos, e eu acho que essa é uma outra ótica do mercado, mas que também é igualmente válida, tanto que a estratégia dele se provou ao longo do tempo, né? E qual que é o ponto? Que eles olham muito para o mercado de ações, não necessariamente pensando, olha, quero ganhar muito com a valorização dessas ações. É claro que eles querem também, né? Mas nós podemos sim pensar em construir a nossa previdência no mercado financeiro, no mercado de ações, entendendo que as empresas elas podem pagar bons dividendos e o dia que eu simplesmente quiser puxar um pouquinho o freio de mão, eu consigo ter esses proventos, essa receita através das ações e que aí, consequentemente, eu posso utilizar para talvez custear a minha vida ou então reinvestir esses dividendos se eu pensar nos juros compostos. Então, acho que eles trazem muito essa questão do dividendo e aqui eu digo mais uma vez, não tem problema às vezes você ter um pedacinho da sua carteira pensando em ações de crescimento, mas você tem um pedacinho ali pensando talvez em empresas de dividendos, que elas podem até ter uma volatilidade um pouquinho menor, também vão te fazer alguns pagamentos se forem boas empresas, apesar do dividendo descontar diretamente do preço da ação. Então a ação pode continuar subindo, você recebeu o seu dividendo, você pode reinvestir esse dividendo também e fazer esses juros compostos, né? Então é uma estratégia que parece relativamente simples, igualmente válida, mas eu acho que a parte mais difícil, não somente dessa estratégia do Luiz Barsi, mas como todas as outras, é ter essa capacidade de pensar no longo prazo e também trabalhar essa questão da paciência. Mas beleza, gente, saindo um pouquinho de Décio Bazin e Luiz Barsi, eu quero falar um pouquinho sobre o Nassim Taleb. E aqui, é claro que ele tem vários livros importantes, como o Cisne Negro e tudo mais, mas eu quis trazer esse aqui arriscando a própria pele, porque tem muito a ver, claro, com quem ensina, mas também com os investidores em si, com os riscos que a gente acaba tomando, e também porque eu acho que algumas lições que ele acaba inclusive trazendo em quase todos os livros dele, é justamente a importância, né, da gente investir, entendendo que nós não conseguimos prever o futuro e por conta disso é importante que a gente sempre trabalhe com algumas proteções, sempre pensando do e se der errado? E se acontecer alguma coisa inesperada? Será que eu tô pronto para isso? Será que eu consigo sobreviver a alguns acontecimentos do mercado? E eu acho que essa é uma das principais lições dele. Acho que também a gente poderia inclusive incluir junto com o próprio Nassim Taleb, o próprio Ray Dalio, porque ele também faz algumas reservas em ouro e essas paradas assim, mas eu acho que esse sim consegue trazer muito a importância talvez da gente investir evitando cometer os grandes erros que o Charlie Munger fala e pensando talvez em proteções para os nossos investimentos para que a gente consiga surfar os mais diversos cenários, seja aquele cenário maravilhoso que é o mundo dos Teletubbies, dos ursinhos carinhosos, ou seja alguma coisa caótica que esteja acontecendo e que, enfim, tem aquele banho de sangue nas ruas, né? Bom, gente, por último, mas não menos importante, eu acho que eu quis deixar o mais clichêzão, que teoricamente seria o nosso querido Warren Buffett, né? Que ele tem esse livro aqui, Warren Buffett e Análise de Balanços, que mostra muito, né, a metodologia dele em si. E, enfim, eu sei que não precisaria, mas Warren Buffett é esse carinha que vocês estão vendo aí na tela. E eu quis trazer ele porque ele ensina
uma porrada de coisas, é sério, ele ensina muita coisa mesmo. Mas tem duas que eu separei aqui pro nosso vídeo de hoje, porque eu acho que diz muito sobre nós investidores. Primeiro, eu acho que ele sempre foca na importância do longo prazo. Muitos resultados que ele teve foi justamente porque ele teve a paciência de olhar para o longo prazo. Mas uma das principais lições, e que eu gosto muito de lembrar isso todos os dias, é que ele tem a humildade tamanha de dizer o seguinte: a gente está em constante aprendizado, a gente nunca pode parar de estudar. Quando a gente achar que, cara, a gente já sabe tudo, calma, porque tem alguma coisa errada. Então eu gosto muito dessas falas dele, porque, cara, você tá aqui no meu canal, você tá vendo alguns vídeos, não somente aqui no canal, outros canais também, lendo alguns livros, lendo alguns blogs, porque você tá preocupado em aprender. E saiba que isso é uma jornada e que provavelmente ela vai se estender por muitos anos, porque a partir do momento que a gente começa a aprender, a gente nunca mais para, e a gente tem que manter a humildade em saber, né, que a gente nunca vai conseguir saber tudo e a gente sempre vai ter algo para aprender e poder fazer essa troca com outras pessoas também. Então eu gosto muito desses aprendizados do Warren Buffett. Eu acho que ele também humaniza um pouquinho, né, apesar dele ser o guru do mercado financeiro, mas ele mesmo às vezes mostra que ele também erra, que ele também está aprendendo, e isso talvez até mostra que sim, a gente também tem total capacidade de pensar no longo prazo, continuar aprendendo, acertando, errando e, enfim, consumindo todos esses gurus e os aprendizados que eles têm para trazer, para cada vez mais a gente investir melhor o nosso dinheiro, beleza? Bom, pessoal, eu sei que o vídeo de hoje foi até um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas eu realmente queria trazer essas principais lições que eu tirei desses principais investidores, né, que a gente teve ao longo da nossa história. Eu sei que faltaram outros, como John Bogle e tudo mais, ou o próprio George Soros, mas eu considerei esses aqui os mais principais, que eu acho que todo mundo fala, e foram lições que realmente me marcaram e me ajudaram a construir a minha filosofia de investimento também. Pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e vai colocando e misturando tudo aquilo que faz sentido pra gente, beleza? Mas eu quero saber de vocês, dessas lições aqui, teve alguma que marcou muito vocês? Teve alguma que eu não trouxe no vídeo de hoje? Podem escrever nos comentários, que eu tenho certeza que todo mundo tá preocupado em continuar aprendendo, como o próprio Warren Buffett, né, indica que a gente faça, e a gente vai estar lendo, então, com muita atenção o que vocês têm a nos dizer, beleza? Se você chegou até o final desse vídeo e não deixou o seu like, faça isso agora, se inscreva no canal também, e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.